A Ação Solidária Adventista é um serviço da Igreja Adventista local. Nós vamos entender no SNTV de hoje como as pessoas podem se envolver e fazer parte dessa grande rede de solidariedade e de ajuda ao próximo. Vamos conferir agora na entrevista com o pastor Guinter Valauer, ele que é o coordenador dessa área para a Igreja Adventista do Sétimo Dia em 8 países sul-americanos. Pastor Guinter, qual é exatamente o trabalho desenvolvido pela Ação Solidária Adventista na igreja local? Bem, em primeiro lugar, eu gostaria de responder essa pergunta, respondendo uma primeira pergunta que está aqui nesse livro, Beneficência Social. Quem é meu próximo? A escritora Ellen White, ela diz: mostrou que nosso próximo não significa unicamente alguém da igreja ou fé a que pertencemos. Não faz referência a raça, cor ou distinção de classe. Nosso próximo é toda pessoa que carece de nosso auxílio. Nosso próximo é toda alma ferida e magoada pelo adversário. Nosso próximo é todo aquele que é propriedade de Deus. Portanto, a ASA ela tem este âmbito de trabalho, servir a qualquer pessoa. E eu responderia a tua pergunta diretamente dizendo que, em primeiro lugar, a ASA da igreja local deve ter uma diretoria composta de presidente, tesoureiro e secretário, podendo ser masculino e feminino, homem e mulher, e depois deve ter também esse manual aqui, que já deve estar em sua igreja. Esse manual tem várias instruções do que é a ASA, como deve ser organizada, e para fazer o seu trabalho, então, como em tudo na igreja local, que nós fazemos para Deus, tem que ser um trabalho organizado. E o manual mostra que as atividades da ASA elas devem ser planejadas. Então, com a diretoria, ela vai se reunir com outras pessoas mais, talvez até um pastor do seu distrito, vão sentar e vão planejar o que fazer durante o ano, em virtude do que já acontece, pessoas que vêm bater a porta pedindo um alimento, uma roupa, ou que outra necessidade a ASA identifica dentro da sua igreja ou no seu bairro, na sua comunidade. A partir daí, então, nesse planejamento, as pessoas também vão identificar quais são as pessoas voluntárias que estão dispostas a trabalhar na ASA. Dentro da minha igreja, eu tenho esses profissionais, essas pessoas que têm esses talentos. Com base à necessidade, com base ao recurso humano que você tem, a ASA, a diretoria, nessa reunião, vai planejar o que fazer durante o ano. A partir daí vão surgir ideias. E como cada pessoa pode se envolver diretamente assim, no trabalho da ASA? De que maneira cada pessoa pode desempenhar o seu papel? Bem, é muito simples. Cada pessoa deve, em primeiro lugar, sentir a sua responsabilidade como cristão em estender a mão para o seu próximo. Para isso, eu vou ler também mais um texto aqui do livro Beneficência Social, na página 48 e 49. Veja só esse texto tão lindo. Se negligenciarmos a causa dos necessitados desafortunados que nos vêm ao conhecimento, não importa quem sejam eles, não temos a garantia da vida eterna, pois não estamos correspondendo aos deveres que Deus sobre nós impõe. Então, todos podem contribuir com a ASA, crianças, jovens, adultos de mais idade, não importa. E eu acho, para responder basicamente a sua pergunta, é colocar-se à disposição. Se a diretoria da ASA, da minha igreja, convoca a igreja para uma reunião, para uma atividade, eu tenho que estar disposto a ajudar, em primeiro lugar. Agora, que ações o pastor sugere que a ASA desenvolva na região? Às vezes as pessoas imaginam, tá, mas o que eu posso fazer? Que exemplos de ações a ASA pode desenvolver na comunidade? Eu diria qualquer coisa que esteja ao alcance da sua igreja e que venha suprir uma necessidade identificada pela ASA, pela diretoria. Pode ser um curso de culinária, por exemplo. E curso de culinária é para qualquer classe, pessoas de qualquer classe. E nós temos muitas pessoas na igreja que podem dar um excelente curso de culinária. Curso Como Deixar de Fumar em 5 Dias. Você pode se aproximar à ADA Brasil, por exemplo, para fazer um curso de alfabetização de jovens e adultos dentro da sua igreja.
Você pode fazer o que mais? Alguns cursos para gerar renda para as pessoas. Por exemplo, na nossa igreja não podemos identificar uma pessoa que sabe fazer algum tipo de manualidade que pode gerar renda. Pegar um chinelo havaiana e fazer aquele, não é? Colocar ali miçangas e tudo, e a pessoa vende. Nós temos exemplos de pessoas que hoje vivem disso. Não é? Então, identificar quais são as necessidades. Eu acho que cada igreja, como eu já falei no princípio, deve ter alimentos. Então, é legal ter na sua igreja aquela caixa da ASA que vem alimentos. E vejam bem, irmãos, todos nós deveríamos levar 1 quilo de alimento cada sábado na igreja. É triste ver que a ASA precisa pedir e pedir e pedir e pouco alimento. Recordemos que tudo aquilo que a gente fizer para o próximo, a Bíblia, nosso Deus, diz que nós recebemos em troca também. Então, ter alimentos, ter roupas, né, e para atender ao pobre que chega ao nosso conhecimento. E outras ideias que vão surgindo, por exemplo, uma igreja em São Paulo, tem 2 médicos veterinários, eles abriram a igreja para fazer um pet solidário. E as pessoas ao redor da igreja, os irmãos da igreja, trouxeram seus animais e ele foi tratado gratuitamente. Então, use a sua imaginação, use os seus talentos, e eu tenho certeza que você e a sua igreja serão os mais beneficiados. Muito obrigado, pastor. Deus abençoe esse trabalho. A SNTV fica por aqui. Outras entrevistas você confere nesse canal. Um grande abraço e até a próxima.